Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins e o meu companheiro Victor, tá certo? Vamos lá, aula 83.1. Vamos trabalhar o quê? A sintaxe, né? A sintaxe relacionada à regência verbal e à regência nominal. Beleza? Vamos conhecer a habilidade da aula. Analisar elementos e aspectos da sintaxe do português, como a ordem dos constituintes da sentença e a sintaxe de concordância e de regência, de modo a potencializar os processos de compreensão e produção de texto e a possibilidade de escolhas adequadas à situação comunicativa. Beleza? Como sempre, mais um conteúdo para você. Sintaxe de regência, regência nominal e regência verbal. Quando fala regência nominal, você vai lembrar automaticamente dos nomes. Aqui na sintaxe, quais são os nomes? Preste atenção. Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, fazem parte lá da sintaxe de regência. E quando fala verbal, já diz tudo, verbo. Beleza? Então, vamos lá, amadinhos. Regência nominal é a relação, preste atenção aqui, vou colocar a canetinha para vocês, deixa eu ver se ficou, de dependência existente entre o nome. Quais os nomes? Substantivo, adjetivo e advérbio, tá? E o seu complemento, tá bom? Aqui tem uma tirinha que você vai prestar atenção. A imagem aqui não tá muito bacana, tá bom? Mas você vai fazer análise do que aqui é uma sala de aula e a professora faz a pergunta ao aluno. Olha só. Escrevam numa folha do que vocês têm mais medo. Medo de barata? Medo de avião? Medo de escuro? Aí, tenho medo de complementos nominais. Olha só, amadinho, olha aqui tem o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, aqui você tem um nome. Olha só, o nome medo, que é o substantivo, quando eu falo eu tenho medo. Medo de quê? Então, de avião, do escuro, de barata, de assalto, viu? A palavra medo, automaticamente, ela é incompleta. Ela vai exigir, ou seja, um complemento. Esse complemento, né, que é complemento nominal, vai completar o sentido do nome. Se nome é substantivo, que eu tenho aqui a palavra medo, o restante, tá certo? Do medo, de avião, tá completando o sentido do nome, beleza? Vou colocar bem aqui, medo de avião. Você vê aí, observa bem. Esse avião está completando o nome, tá certo? Que é medo. Belezinha? Se está completando o sentido do nome, isso aqui é um complemento nominal. Ok? Certo? Vamos lá dar sequência aqui para vocês, para ficar, facilitar essa relação de complemento verbal, complemento nominal, tá certo? Olha só. Os professores identificaram. Você vai observar aqui que a palavra identificar está em destaque. Se eu paro até no verbo, os professores identificaram. Identificaram o quê? As dificuldades de gramática. Então, esta parte aqui está completando o verbo. Então, aqui eu estou tendo um complemento verbal, tá certo? Quem é o termo regente? Se eu estou completando o verbo, vai ser quem? O verbo, amadinho. Então, ele que está no comando. Qual é o termo regido? Que é a parte que vai completar? É as dificuldades
de gramática, que aqui ele se classifica em quê? Objeto direto. Por que objeto direto? Porque eu tenho um verbo transitivo que exige um complemento sem preposição. Isso, nessa primeira parte, eu estou falando da regência verbal, tá bom? Que é o complemento verbal. Continuando a frase, eu tenho as dificuldades. As dificuldades é nome. Quais as dificuldades que eu tenho? Aí fala o quê? De gramática. Olha só, preste atenção. Aqui, dificuldade é nome. Essa partezinha aqui é o complemento nominal. Por quê? Porque tá aqui, tá completando o nome. Essa parte aqui de azul tá completando quem? O verbo. Tá bom? Aí é complemento verbal. Vamos lá. Então, nós temos aqui, dificuldade é o núcleo do objeto direto, que é a palavra central. Ele que é o termo regente, ele que vai estar no comando. E quem vai completar, né, é quem? De gramática, que é o complemento nominal, que ele é o termo regido. Certinho? Então, certos substantivos, presta atenção, adjetivo admite mais de uma regência, tá? A escolha desta ou daquela preposição deve, no entanto, subordinar-se ao ditames da clareza, da euforia, adequar-se aos diferentes matizes do pensamento. Vamos lá. Aqui temos o seguinte, né? Ó, os pais incutiram-lhe o amor do estudo. Aqui, nesse primeiro exemplo, usou a preposição de. Tá bom? Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Aqui, Machado de Assis. Então, aqui também exigiu o quê? A preposição de. Presta atenção nesse outro. Mas o amor pelos moços divinizava outrora a mocidade. O que nós temos aqui? A preposição pelos. Aqui, ó, do amor. Olha só o uso, conforme o sentido. Marcela morria de amores pelo Xavier. Então, aqui também fez o uso do quê? De outra preposição. Tem o amor, aí vem amor a quê? A seus livros. Então, aqui, a mesma palavra amor, ela pode usar a preposição de, a preposição por, a preposição a. E vai mudar o sentido. Outra aqui, ó. Estou ansioso para ler qualquer história. Olha aqui, a palavra ansioso, né? É um adjetivo. Lá a palavra amor é o quê, meu querido? É um substantivo. Tá bom? Porque a gente está falando aqui da regência nominal. Beleza? Então, aqui o ansioso, usando a preposição para. Aqui na segunda, olhos ansiosos de novas paisagens. Já aqui, na segunda oração, fez uso da preposição de. Ansioso de emoções, ó, usando o quê? A preposição de, né? Emoções desusadas. E ansioso por vê-la, viu só? O adjetivo, o nome, fazendo uso de várias preposições e também mudando o sentido, tá bom? Então, tome nota. Observe alguns deslizes de regência nominal. Aqui eu vou colocar várias frases, você vai observar aqui, ó. O lema era o governador, ou melhor, o governo responsável com dinheiro do povo. Como? Olha só a frase correta. O lema era o governo responsável pelo dinheiro do povo, tá bom? Então, essa primeira aqui não pode. O certo aí era usar a preposição por.
Mais outra frase para você observar, que no deslize, né, na hora da escrita, a gente tem que ter muito cuidado. Qual o sentido que a gente quer passar, empregar a palavra? Temos aqui, ele tinha confiança. De quê? Confiança pede a preposição em. O que foi usado aqui, amadinho? Usou a preposição de. Então, certo é, ele tinha confiança em que sairia vitorioso. Você vai lembrar confiança, você vai lembrar também, é um nome, tá certo? E lembra do verbo confiar? Confio em você. O verbo confiar, ele pede preposição em. A palavra confiança pede a preposição em também. Mais outra aqui para você prestar atenção, ó. Ele está alienado com a sua atividade política. Veja bem, o deslize está aqui. Alienado, ele vai pedir a preposição de, ó. Ele está alienado de sua atividade política. Beleza? Mais outra aqui, ó. Todos estavam ansiosos para quê? Olha só, automaticamente. Tanto eu posso usar o para ou posso usar o de. Não posso usar, amadinho, esse em não, tá bom? Então, eu posso escrever assim, ó. Todos estavam ansiosos de vê-lo ou todos estavam ansiosos para vê-lo. Beleza? Ansiosos aqui neste caso não encaixa a preposição em. Ok? Mais um pouquinho aqui para vocês agora. Aquele se mostra ávido. A sabedoria a sabedoria enriquece sua alma. Preste atenção. Ávido é a palavra. Tá bom? Aqui, ó, ele não admite aqui nesse sentido a preposição a, que aqui você sabe que tem o a de preposição e o a o artigo. Tá bom? Por isso que tá esse acento grave aí. Olha, fazendo a correção. Aquele que se mostra ávido de opor sabedoria enriquece sua alma. Então, eu posso usar aqui, neste caso, tanto a preposição que quanto a preposição por. Mais uma aqui para vocês. Essa função não é compatível de sua dignidade. Não se encaixa aqui, amadinho, esta preposição, não pode, a preposição de. Então, estou compatível com, tá? Esta função não é compatível com sua dignidade. Beleza? Então, vão fazendo notas aí das preposições que estão aparecendo e sempre observando que quando eu estou completando o nome que é o regente, esse nome, como eu já falei, pode ser o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Muito bem. Vamos lá, mais uma frase, mais uma oração para você. Aqui nós temos o seguinte, ó. Ele era suspeito por um crime que não cometeu. Olha só que nós temos. Ele era suspeito por um crime que não cometeu. Ó, esse aqui, ó, teve alguma diferença? Ficou a mesma escrita. Beleza? A mesma escrita. Usou o quê? A preposição por. Mais outra aqui, ó. Ele revela muita inclinação com as artes. Ó,
Ele revela, aqui foi usado o quê? A preposição com. Mas, ó como fica. Ele revela muita inclinação a quê? Às artes. Então, vai exigir a palavra inclinação, pede a preposição a. Por que que ficou aqui? Aqui eu tenho a preposição a, mais o a, artigo definido feminino, ó. As, porque a palavra arte, que é nome, está no plural, por isso que é as. Certinho? Estamos falando de regência nominal, tá? Completando o sentido do nome. O termo regente é o nome, tá certo? Vamos lá. Ele é bacharel de direito. Ó, bacharel não pode, não admite. Olha a correção. Ele é bacharel em direito. Pede a preposição e, em, na verdade, tá bom? Mais uma aqui para vocês, ó. Ele é igual a eu. Oh, meu Deus do céu. Não, não, não. Ele é igual a mim. Tá bom? Aqui o que houve, ó, o erro foi aqui. Sabe que o pronome do pessoal, do caso reto, ele tem função de sujeito. O pronome oblíquo, função de complemento. Tá bom? Ele é curioso com tudo que vê. Olha bem aqui, ó. Aqui tá usando a preposição com. Corrigindo, ele é curioso de tudo que vê. Estamos curiosos em encontrar, ó, o segredo. Ó, estamos curiosos de encontrar o segredo. Sempre fazendo nota. Regência nominal vai completar o sentido do nome, observando sempre qual a preposição adequada para usar. Beleza? Regência verbal. Já diz tudo. Quem vai estar no comando? O verbo. O termo regente será o verbo. Vamos lá. É a relação de dependência, faltou aqui o desinho, ou de subordinação entre o verbo, lá na regência nominal, era o nome, e os termos que o completam. Quais são os termos que vão completar? Os objetos, direto e indireto, que são os complementos verbais, ou caracterizam. Quem são? Os adjuntos adverbiais. Beleza? Vamos lá. Efeitos de sentido das relações de regência. Olha aqui, amadinho. O verbo aspirar, ele, se tiver no sentido de absorver, inalar, que é cheirar, ele será verbo transitivo direto. Aí você sabe, professora, eu não sei o que é verbo transitivo direto. Ó, o verbo transitivo direto é aquele que ele precisa de um complemento, tá certo? Só que esse complemento, ele vai ser sem preposição. Por isso que fala direto, sem uso de preposição. Quando esse aspirar, ele estiver no sentido de absorver e inalar, ele vai ter essa função aí de verbo transitivo direto. Olha o exemplo. Calixto aspirou o aroma das flores, que é um trechinho de Camilo Castelo Branco, ó. Aspirou é a mesma coisa assim. Calixto inalou o aroma das flores. Então, esse verbo aqui, ele é verbo transitivo direto. Aspirou o quê? O aroma. Então, se o aroma das flores está completando o sentido do verbo aspirar. Beleza? E o verbo aspirar tem um outro sentido também. Olha só, quando ele for
né, no sentido de almejar, desejar, ele vai ser verbo transitivo indireto. Se é indireto, vai completar o sentido do verbo com auxílio de preposição. Como isso acontece, amadinho? Vamos lá. Sempre aspiramos à felicidade. Aspiramos a quê? Almejamos a quê? Ó, então, esse aspirar aqui não está no mesmo sentido dessa primeira fase aqui, não, amadinho. É o sentido diferente, no sentido de desejar, almejar, de pretender. Então, ele pede a preposição a. Ó, tanto que está completando aqui, ó, a felicidade, ó, eu tenho o a da preposição, porque o verbo no sentido aspirar exige a preposição a, mas o a, artigo, porque antecede a palavra felicidade, que é um substantivo feminino. Tá certo? Então, juntando a preposição mais o a artigo, o que que nós temos? O a com acento indicativo de crase. Certinho? Vamos lá. Outra coisa aqui que vou retornando aqui para o primeiro exemplo, no sentido de inalar e absorver também, ó. Há máquinas que aspiram um pó, ó, que absorvem um pó do assoalho. Então, esse aspirar aqui também, ele é verbo transitivo direto no sentido de absorver. Tá bom? Certinho? Mais uma aqui. Tá ficando feinho aqui, amadinho? Vou tirar aqui com a canetinha, ou canetinha não, com a borracha aqui essa parte. Agora, retornando a caneta, retornou. João aspirava a uma posição mais brilhante. Olha só, desejava, almejava, pretendia. Então, ó, aspirar. Então, eu não vou dizer assim no sentido de cheirar. João cheirava uma... Não, Madinha, não dá certo não. Então, aspirar de pretender. Tá aqui a preposição. Beleza? A uma aspirava a quê? A uma posição mais brilhante. Então, o verbo almejar no sentido de desejar e almejar, verbo transitivo indireto. O assistir também, dependendo do sentido, ele pode ser o quê? Verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, tá certo? E direto. Vamos começar pelo verbo transitivo indireto. Esse aqui vai precisar de preposição, tá? Assistir no sentido de estar presente, presenciar. Ó, assistimos a quê? Ao filme. Então, aqui eu tenho preposição a, tá? E o artigo definido masculino. Por quê? Eu tenho o nome masculino aqui. Tá certo? Assistimos ao filme. Amada, se tivesse aqui, em vez de ser filme, fosse novela. Assistimos a novela. Tá bom? Teria o quê? Acento indicativo de crase. Tá bom? Mais outra aqui para vocês. O assistir no sentido de dar assistência, né? De amparar. Ele vai ser, ó, verbo transitivo direto. Como assim, amadinho? Ó, o médico assistiu o paciente. O médico socorreu o paciente. O médico amparou o paciente. Então, verbo transitivo direto. Se ele for nesse sentido de amparar e dar assistência, eu não tenho preposição, tá bom? Aqui ele é verbo transitivo direto e o seu complemento vai ser objeto direto. Assistir no sentido de residir, morar, eu só coloquei mor. Acho que eu já estava morta de cansada. Morar, habitar. Presta atenção, amadinho. Ele vai ser verbo intransitivo. Intransitivo é aquele que sozinho já passa a mensagem, não precisa de complemento.
vai ter lá próximo dele um adjunto adverbial, tá certo? Ó, Carla assiste, mora em São Paulo há 2 anos. Então, esse assistir aqui não está no sentido de presenciar, não está no sentido de amparar, tá certo? Está no sentido de residir, de habitar e de morar. Beleza? Que vergonha! Então, esse assistir aqui nesse sentido, ele é verbo intransitivo. Em São Paulo, adjunto adverbial de lugar. Assistir no sentido jurídico de caber, amadinho. Vai ser verbo transitivo indireto. Vamos lá. Esse direito não assiste ao acusado. Olha só, ó, não assiste a quem? Tá no sentido jurídico, não cabe ao acusado. Aqui você tem a preposição mais o artigo masculino ó, né? Tá certo? Muito bem. Agora o chamar. Temos aqui o chamar no sentido de convocar, solicitar a presença. Quando eu tiver nesse sentido, ele vai ser verbo transitivo direto. Vamos aqui, ó. Chamei você várias vezes. Chamei quem? Você. Ó, então, ó, foi direto. Então, verbo transitivo direto, tá? Aqui eu tenho o objeto direto e aqui o verbo transitivo direto, no sentido de chamar. Ou então, convoquei você várias vezes. É só você fazer a troca. Se encaixar convocar, pronto. Arrasou. Chamar no sentido de apelidar, de denominar. Olha só, ele pode ser tanto transitivo direto como transitivo indireto. Vamos ver aqui, ó. A torcida chamou o técnico burro. Olha só, o técnico burro. Ó, isso aqui está completando o verbo chamar. Deu nome, né? A torcida chamou ao técnico. Aqui, ó, verbo transitivo direto. Aqui é preposição, hein? O azinho é preposição. Ó, de burro. Presta atenção. Tá bom? Olha aí. Então, você vê que aqui vai ser verbo transitivo indireto, porque apareceu a preposição ao. A torcida, né, chamou o técnico de burro. Presta atenção, amadinho. Aqui, ó, o técnico de burro. Então, eu tenho o quê? Verbo transitivo direto. E o outro? Opa, passei direto. Chamou ao técnico de burro. Aqui é verbo transitivo indireto, tá bom? E tá aqui a preposição. Então, ele pode ser verbo transitivo, aqui verbo transitivo indireto, vou colocando aqui para você, se tem preposição, e aquele que não tem vai ser verbo transitivo direto. Beleza? Fácil, né? Tá marcado aí onde que tá com preposição. Você observa bem, tá certo? Indireto. Esquecer e lembrar, tá? Quando não forem pronominais, ou seja, não aparecer pronome, vai ser aqui, vai ser empregado o quê? Sem preposição. E vai ser verbo transitivo direto, ó. Esqueci o quê? Os fatos. Lembrei o quê? Os fatos. Então, aqui, ó, não apareceu nenhum pronome, ó, meter-se nos voos, lembra lá? Vamos lá. Quando forem pronominais, ó, emprega-se com a preposição de. Aí já vai ser o quê? Verbo transitivo indireto. Ó, lembrei-me, ou melhor, lembrei-me, ó, aqui o pronome. Esqueci-me, ó, também. Então, tá aqui a preposição dos fatos. Aqui é o de mais o os. Tá bom? Então, esqueci-me dos fatos. Tá aqui a preposição, verbo transitivo, o quê? Indireto, porque apareceu a preposição. Lembrei-me dos fatos, a mesma coisa. Lembrando, só vai usar preposição se for pronominais, beleza? Se não forem,
esqueça da preposição. Confiar. No sentido de acreditar, ele vai ser verbo transitivo indireto e vai exigir a preposição em, tá? Confio em quem? Em meus pais. Olha aqui a preposição, tá? Confiar no sentido de entregar. Ó, vai ser verbo transitivo direto, vai exigir dois complementos. Um sem preposição e outro com a preposição, qual é a preposição que você vai usar? A. Ó, confio o meu carro ao meu filho. Então, entregou o carro ao filho, tá certo? E o querer, amadinho, no sentido de desejar e pretender, ele vai ser verbo transitivo direto. Preste atenção. Meu filho queria muito, desejava muito uma casa nova. Então, verbo transitivo direto, tá bom? Desejar. Agora, no sentido, mesmo o verbo querer, no sentido, ó, vai mudar, de ter afeto, de estimar, ele vai ser verbo transitivo indireto, ó. Quero a meus pais. Esse azinho aqui, a preposição. Obedecer e desobedecer. Preste atenção aqui, ó. Transitivo indireto vai reger preposição a. Obedeçam aos sinais de trânsito. Obedeceu a lei. Ó, sempre a lei é uma palavra feminina, por isso que tem o acento indicativo de crase. Verbo intransitivo, no sentido de funcionar corretamente. Vamos ver aqui, ó. O freio do motor, o freio da moto não funciona, não mais obedece. Presta atenção, o freio da moto não mais obedece. Então, aqui, ó, foi verbo, não quer dizer que não funciona mais. E como não obedece, já passou a mensagem, verbo intransitivo. Outro caso é o verbo pagar e perdoar. Se for coisa, ele vai ser verbo transitivo direto. Se for pessoa, verbo transitivo indireto. Olha os exemplos. Você já pagou a conta de água? Pagou o quê? A conta. Ó, perdoarei suas ofensas injustas. Perdoarei o quê? As ofensas injustas. Tá bom? Verbo transitivo direto. E quando for pessoa, como que ficará? Temos aqui, o chefe pagou aos empregados, olha aqui a preposição. Helena perdoou ao noivo, tá certo? Então, pessoa, verbo transitivo direto, pessoa, coisa, verbo transitivo direto. Agora, aqui, tá certo? Que já foi passada aqui essa questão da questão de relação de sentido, né? Que o inalar no sentido de absorver, aspirar no sentido de absorver, inalar, vai ser verbo transitivo direto. Já coloquei aqui para vocês. Aqui também o aspirar e desejar vai ser verbo transitivo indireto e vai exigir a preposição. Beleza? Fácil, né? Muito fácil. Tá ok? Ó, mais uma aí para vocês, só para marcar essa questão. Um fato interessante também aqui para vocês é o verbo preferir. Ele não aceita, amadinho, a palavra de intensidade, tá bom? Ó, ele é verbo transitivo direto, no sentido de escolha, de escolher, ó. Prefiro comida mineira. Ó, eu escolho comida mineira, então ele vai ser verbo transitivo direto, sem preposição. Agora, o preferir no sentido de decidir entre uma coisa e outra. Ó, aí ele vai ser verbo transitivo direto e indireto, vai exigir dois complementos, um sem preposição e outro com preposição. Prefiro cerveja alemã à irlandesa. Aqui esse azinho é a preposição. Tá bom? Então, tome nota aí, ó. O verbo preferir rejeita palavras de intensidade, como mais, muito mais,
ou 1000 vezes. E termos como que e do que. Como assim, amadinha? Prefiro mais comida mineira do que irlandesa. Olha, esse mais do que não existe com o verbo preferir, tá bom? Então, vamos lá, amadinho, agora direto para nosso momento de trabalhar o gênero. Vamos lá! O que você, amadinho, né, vai fazer, vai produzir? Você vai montar um quadro com uma relação de substantivos, adjetivos, tá certo? Pode ser também com advérbios, tá bom? Que aqui nós vamos trabalhar a regência nominal, tá bom? Aí você vai colocar lá, tá? Acompanhada das suas preposições mais usuais. Se você quiser só fazer do substantivo e adjetivo, não tem problema. Só que você vai colocar o substantivo, aí você coloca o nome, né? Qual preposição esse nome exige e coloca o exemplo. Faça um quadro bem bacaninha, tá certo? E depois você vai anexar lá no seu portfólio. Então, amadinho, aqui termina a nossa primeira aula e aguardo vocês lá na nossa revisão. Até lá!